Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja, também a ativar as notificações e se gostar do programa de hoje não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. E mais uma vez, que bom ter a tua companhia nessa tarde. Nós falamos aqui da comunidade, da melhor comunidade aqui de Limeira, do bairro dos Pires. Brincadeira, quem nos ouve lá da Boa Vista Centro é brincadeira, viu? E nessa tarde nós vamos receber, então, com muito carinho, com muita alegria, o pastor Gerson Acker. Ele que é teólogo pela Faculdade Zeste, psicanalista, cronista e atualmente pastor na comunidade evangélica de Confissão Luterana de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então vamos saudá-lo nessa tarde. Bem-vindo, Gerson, à nossa Rádio Lola Paluter, ao Lola Talk, aqui nessa quinta-feira. Uma alegria muito grande poder te receber, poder nessa tarde também bater um papo com você. Muito boa tarde, muito prazer. E olha, eu estou feliz de que, enfim, eu estou aqui. Está conosco. Pastor Elf, obrigado pelo carinho do convite. Olha, que alegria, pessoal que está nos ouvindo nessa tarde. Obrigado pela companhia de vocês. Vai ser um bate-papo bem maneiro. O pastor Gerson é pastor na comunidade de Nova Friburgo. Você que foi lá no ano passado, vai fazer quase um ano já, né? Da celebração dos 200 anos, né? De presença luterana no Brasil, onde tudo começou, em Nova Friburgo. Então foi lá, justamente onde o pastor Gerson é pastor, né? Hoje nessa comunidade. Então, boa tarde mais uma vez e vamos conversar sobre saúde mental e espiritualidade. Esse tema é de profunda importância para nós, não é, pastor? De fato, né? Acho que nos últimos anos a temática saúde mental ela tem crescido muito, né? Perceba que anos atrás falar de saúde mental era quase que uma coisa muito estranha, né? Um tabu, né? E aí a gente começou a ter campanhas, a campanha das cores, né? Tipo, do Janeiro Branco, por exemplo, né? Quando a gente tematiza a questão, né, da preservação da vida, enfim, para alertar as pessoas de que existem muitas formas da gente adoecer, né? E a gente tem uma limitação em achar que dor, sofrimento só acontece assim no corpo, né? Tanto é que ainda existe, né, um preconceito, por exemplo, sobre a questão da depressão, né? Muitas pessoas ainda reduzem e dizem, né, depressão é só você se alegrar, né? É só você... não fica assim, né? Isso, se diverte. Te ocupa de alguma coisa, isso vai passar, né? Assim, ou seja, as pessoas ainda têm a noção de que se eu não estou vendo machucado, né? Se eu não estou vendo, né? É como se esse sofrimento não existisse. E aí essas campanhas, né, começaram com esse movimento de realmente conscientizar as pessoas. E, claro, a gente já começa a sentir, se a gente, porventura, já não teve alguma questão de saúde mental, alguém muito perto da gente, com certeza, já teve alguma crise de ansiedade, alguém já teve, quem sabe, pelo excesso de trabalho, uma estafa muito grande, né? Não estou falando aqui nem dos graus, né, mais elevados da coisa. Mas aí a gente vai ver um outro movimento que eu acho interessante da nossa sociedade, né, porque assim, ela está adoecendo cada vez mais mentalmente.
Porque as outras doenças, né, como o câncer, né, essas doenças que eu falo que a gente vê, elas existiram, sempre vão existir. Mas o que tem acontecido é um crescente muito grande de enfermidades dentro do que a gente chama de saúde mental. Pois é. Eu fico pensando, será que a gente tem esse número agora, né? A estatística aumentou agora de uns anos para cá, ou sempre existiu, ou as pessoas talvez não se importavam com isso, né? Fica esse questionamento, né? Se no passado talvez tinham menos casos, ou enfim, ou o que pode ter, na verdade, contribuído para esse processo de aumento de casos, né, sobre saúde mental? Então, minha perspectiva, pastor Elf, é que a gente sim tem um crescente numérico. Primeiro porque, vamos falar assim, da geração dos nossos pais, avós, a vida era muito, muito diferente. As doses de estresse ao qual nós somos colocados hoje, sem dúvida nenhuma, são muito maiores. Não estou dizendo que depressão, ansiedade não existia no passado, não é isso. Mas eu penso que hoje o terreno é muito fértil para isso se alastrar ainda mais, ou seja, para potencializar. Por exemplo, eu sei que é muito difícil a gente se desvincular de celular hoje, mas o celular é um grande gatilho de ansiedade. Né? Por mais que você seja uma pessoa contida no uso, mas sim, ele tem uma dosezinha de ansiedade que está nele. Essa questão da gente de quase evocar na gente uma onipresença, né? Porque você tem que estar presente em todos os lugares, né? Falando com todas as pessoas praticamente ao mesmo tempo. Sim. E se você não responder, ainda né, rola um estresse extra, né? Você ainda tem que lidar com um certo mal-estar, né? Exato. Tem um livro que eu gosto muito, ele é de um autor coreano, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele tem uma coletânea de livros, mas assim, o que eu me debrucei mais, né, ele tem um que se chama Sociedade do Cansaço, que é incrível, mas eu quero falar do que se chama Sociedade Paliativa. No Sociedade Paliativa, ele sustenta a ideia de que por que nós hoje, né, a nossa sociedade, ela está adoecendo mais mentalmente. A teoria dele, a tese dele, é justamente pelo fato da gente não saber mais sofrer. Ele diz que a sociedade de hoje é a sociedade do curtir. E nessa sociedade, né, o like, né, é o signo, o que define a sociedade, né, é tipo o analgésico do presente. Ou seja, a gente não pode provocar dor, a gente não pode sentir dor, a gente não pode sofrer, né? A rede social, ela é impermeável, ela é perfeita, né? Ou seja, a gente foi perdendo a nossa resistência à dor. Essa é a teoria do Byung-Chul Han. Ou seja, a gente não sabe mais lidar com o sofrimento. A gente não quer lidar com o sofrimento, na verdade. Inclusive, a gente quer pular etapas, né? E esse é o sentido do paliativo, né? O que é paliativo? Em vez de você sentir a dor, aprender com ela, você vai medicando ela. Vou dar um exemplo, né? Eu também tenho a formação de psicanalista, né? E eu sempre digo, todas as pessoas que puderem deveriam fazer uma terapia, fazer uma análise, né? Uma psicoterapia. Aí também tem um tabu, né? Primeiro de que, estou fazendo análise é porque eu tenho problema, eu sou louco. No passado e ainda hoje, né? Quem precisa de psicanalista? Quem precisa, né, de psiquiatra? É mais fácil você ir de um coach, né? Que vai fazer você gritar, fazer uma meia dúzia de malabarismos e tá tudo bem. Então a primeira fala é assim, mas eu não sou louco, não sou louca.
para ir no psicólogo ou psiquiatra, enfim, né? A gente vai num psicólogo, num psicanalista, justamente porque os outros não vão, para aguentar os outros, né? Exatamente. Grande E aí, verdade. e aí vem uma outra questão, né? Tem muita gente, pastora Elf, que é muito resistente a fazer análise, a fazer uma psicoterapia, justamente porque não quer ser confrontado nessa dor que carrega. Aí o que acontece? A pessoa diz, eu prefiro ir no psiquiatra, que eu vou no psiquiatra, aí eu vou tomar remédio. É isso. E aí, aí já resolve-se o problema, né? Esse exemplo é a sociedade paliativa. Em vez de eu tentar entender por que eu tenho esse sofrimento, por que essa situação me faz mal, ou por que eu não mudo essa situação que me faz tão mal, eu prefiro me dopar, né? Claro, aí tem toda a questão capitalista também por trás disso, trabalho, enfim, às vezes porque a pessoa, né, acha que ela deve resposta da sua vida para as outras, por exemplo, né? E aí, em função disso, ela se medicamentaliza, mas ela nunca resolve o problema. Eu digo que um bom trabalho, né, claro, quando realmente a pessoa precisa de medicação, porque a gente também está numa fase hipocondríaca, né? As pessoas assim, tipo, tô triste, eu tô deprimido, eu tenho que tomar remédio. Eu não tô dormindo, eu tô ansioso, eu tenho que tomar remédio para dormir. Sabe, em vez de entender por que eu não tô dormindo, por que tá me deixando tão estressado, em vez de ir à fonte do mal, as pessoas vão nessa linha do paliativo, né? Essa que vos fala, toma melatonina para dormir, uma dose cavalar. Mas é o estresse, né? E aí... também toda aquela questão da somatização, né? Onde esse estresse vai bater? Lá no teu cortisol. O cortisol vai aumentar, é ele que te deixa alerta, não te deixa descansar e relaxar, né? Então, nesse sentido, né? Para você ter uma vida de qualidade, às vezes, você precisa... Ou realmente, né, intensificar as terapias, ou uma ajudinha para você poder descansar um pouquinho, né? Porque senão quem apanha com tudo isso é o coração, né? Sim. De novo, né? A gente foca, né? Isso até a Organização Mundial da Saúde sustenta, né? De que, na verdade, a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar da corporeidade e a gente também tem que cuidar, né, da espiritualidade. Exatamente. E quando eu coloco a palavra espiritualidade, é porque realmente eu quero abrir, né, esse conceito, eu não quero falar de religião, né? Eu quero entender que a religião, ela sim tem espiritualidade nela, mas a religião, ela carrega junto uma instituição, e como instituição tem regras, né? Mas de que uma pessoa, ela segue a religião dela, mas ela tem também a espiritualidade dela, né? Que pode ter 100% de conexão com a religião que ela segue, ou 90%, e ela busca outras formas de nutrir a sua fé, né? Então, assim, por isso que eu coloquei, né, de uma forma aberta. Então, assim, perceba, a gente investe bastante, assim, o que eu percebo, né? O pessoal sempre está muito preocupado com o corpo, ou seja, toma remédio de pressão, faz atividade física, né? Tenta dar uma maneirada na comida, né? Tem gente que é mais rigoroso, menos rigoroso, enfim, não... Tá, beleza. Corpo, eu vejo que, a gente tem mais movimentação quanto a isso. Saúde mental a gente já está falando, né? Que a linha é mais da medicamentalização. Embora que, para mim, o medicamento é o band-aid em cima da ferida. Com certeza. Ele ajuda, mas você precisa fazer um trabalho de psicoterapia, né? Um acompanhamento, né? Um acompanhamento para ir lá desinfetar essa ferida, para que ela cicatrize, para que você não precise eternamente desse band-aid. Porque caso você não faça uma terapia, você só trate com medicamento, a partir do momento que você para com o medicamento, tudo vem à tona de novo, né?
Justamente. E provavelmente muito pior, porque você ficou protelando, postergando, né? E aí vem uma questão, né? As pessoas não entendem que os males, né, que afetam a mente são doenças. E como doença, tem que ser tratado, né? Às vezes eu digo assim, gente, uma depressão é diferente daquela tristeza que todo mundo tem, sabe? Eu acho que as pessoas eles são muito equivocadas porque tiveram uma semana ruim, um mês ruim, já acham que, nossa, eu estou depressivo. Não, depressão tá aliada a muitos fatores, né? Até questões neuronais. Então, assim, eu digo, assim como uma pessoa que tem pressão alta, que todo dia de manhã tem que tomar o seu comprimidinho para ficar bem, a mesma coisa uma pessoa que tem depressão. É uma enfermidade. Todo dia ela tem que ir lá tomar o remedinho dela para ela ficar bem. Eu acho que se as pessoas maturassem essa ideia, né, de entender, porque assim, volta daquela perspectiva, né? Só porque as pessoas não estão vendo, elas acham que a pessoa está bem. Uhum. E tristeza é uma coisa que passa. E no passado, não tão no passado, ainda hoje. Ah, mas isso no contexto de roça, no meu contexto lá, né, de onde eu vim, se dizia assim, é só trabalhar que passa. Né? Então, no passado, quantas pessoas davam fim à sua vida por essa questão da depressão, né? Que não eram compreendidas, né? Até eram julgadas muitas vezes. Ah, isso é desculpa porque não quer trabalhar, né? Então, assim, quantas pessoas assim buscaram uma alternativa, né, para o fim dessa vergonha que era conhecida, né, como depressão, porque não aguentava os julgamentos, não aguentava, né, essa questão e era incompreendida, né? Então, no passado se tinha um preconceito muito grande, não só no passado como hoje, né? A primeira coisa, os coachings hoje falam muito isso, né? Você tem que fazer algo que ele faça bem, você não pode ser um derrotado, você tem que vencer. Então, assim, são colocadas várias formas assim de superar, que talvez pule etapas e que não são as mais indicadas, né? Para isso, para quem tem uma síndrome do pânico, para quem tem ali ansiedade ou até mesmo depressão, né? Imagina a frustração de uma pessoa que tem que ouvir, né? Ah, você tem que vencer, você tem que ser um vencedor. E aí, por isso que eu falo de espiritualidade não de igreja, porque tem algumas igrejas que respaldam esse tipo de discurso. Com certeza. Então pense, uma igreja que prega, porque se você não é vitorioso, se você não tem sucesso, Deus não está com você. Peraí, eu não escolhi ter depressão, assim como eu também não escolhi ter pressão alta ou uma doença autoimune, isso está aí. Então, assim, eu preciso de tratamento, eu não preciso de julgamento, né? E, pastora, você falou, né, da roça, eu também sou de contexto rural, né? E você apontou para a questão do suicídio, né, em casos assim extremos, mas tem uma outra rota de fuga que é muito comum, que é a bebida alcoólica. Sim, sim. Né? Eu vejo isso muito dentro do perfil dos homens, né? Muitos homens, quando estão depressivos, é o famoso afogar as mágoas na bebida. E aí é juntar um mal com outro mal e a situação piora, né? Cria-se mais além, né, da saúde mental tá abalada, se cria um vício ainda, né? Sim, e de novo, na ideia do paliativo, né? A pessoa bebe para tentar amenizar, para tentar esquecer, para tentar não pensar sobre, né? Mas, assim, o grande buraco que está ali é justamente a pergunta do sentido de vida, né? Ou seja, os males da mente, muitas vezes, eles estão ao redor disso, né? Porque a pessoa não consegue encontrar um sentido para a vida, né? E aí vem a questão da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela pode ser algo muito importante nesse processo de ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a vida, né? E aí não tem regra, né? Eu acho assim, vou falar da vivência comunitária, né? Quantas vezes as pessoas, elas são realmente, elas chegam numa vivência comunitária realmente sem muito sentido de vida. E aí
no dia a dia da comunidade, na forma de viver a espiritualidade, na convivência com outras pessoas no entorno comunitário, naquele momento que ela começa a perceber que ela tem dons também, que ela pode auxiliar em alguma coisa. Eu entendo que as nossas comunidades, elas podem ser extremamente terapêuticas, quando elas têm essa abertura, esse acolhimento, né, essa busca de valorizar as pessoas, ou também elas também podem ser o oposto disso, quando elas não o fazem, né, quando elas não permitem que uma pessoa se achegue no tempo dela, que ela vá desabrochando lá dentro, né, assim, no sentido de, né, as pessoas estão muito carentes, né, de referência, de referenciamento. Isso está, de novo, atrelado ao contexto em que a gente vive, né? Eu vou resgatar um conceito que está até batido, né? Assim, tá popular falar dele, mas o cara falou que não tem como negar, né? O Zygmunt Bauman, quando ele diz da sociedade líquida. Uhum. Tudo que era instituição onde a gente confiava e que era sólido, tudo virou líquido na modernidade, né? Assim, volto a dizer, um São conceito passageiras demais, né? Mas é isso, né? As pessoas atualmente, né? A questão familiar, as famílias estão extremamente fragmentadas, microfeitas, né? E vamos falar de construção de psique, né? Aonde a gente constrói o nosso psicológico? A gente nasce, a gente, né, chega nesse mundo sem nada, né? Como diz Jó, né? E as primeiras pessoas que vão ser ali o nosso espelhamento é o nosso pai, principalmente a primeira mãe, né? A figura que ocupa o lugar materno, que vai te alimentar, vai te carregar, vai te manter vivo. Então, assim, nas primeiras fases do bebê, a mãe é o mundo. Inclusive, tem muitos estudos, né, que dizem que a nossa imagem de Deus, né, se forma do cuidado ou do não cuidado que a gente recebe nessa fase ali dessa primeira infância. Sim. Por quê? É confiar, né? É um instinto ali de confiança que está sendo criado, né? Porque você tem que confiar que quando eu abrir a boca e chorar, claro, isso tudo aqui é não a nível de consciência, né? Sim. Quando eu abrir a boca, berrar e chorar, vai vir aquele ente, vai botar o seio e eu vou mamar. E eu vou me alimentar, porque naquele momento o que eu preciso é... o que a criança sabe fazer, é o que ela vai fazer quando ela sentir fome, né? Justamente. Então, essa confiança de que a minha mãe vai vir é muito do que é projetado naquilo que a gente vai, né, ver como imagem de Deus. Né? E também, ali, nessa primeira infância, é que a gente vai gerar, por exemplo, a nossa autoestima. Isso eu acho muito curioso, né? Porque, assim, é o olhar da mãe, do pai, né? Desse primeiro núcleo, é onde a criança se espelha. A gente fala muito de autoimagem, né? Mas é o conceito mais fajuto que existe, porque a imagem que a gente tem da gente é a imagem que os outros nos dão. Exatamente. Porque a gente fica se espelhando nos outros. E não, isso não está nem certo nem errado, isso funciona assim, sabe? Não estou botando um caráter de julgamento nisso, mas isso é desde pequenininho. Ou seja, se a sua mãe ali te olha com aquele olhar de amor, tipo assim, nossa, meu filho é bonito, né? Como eu amo, como, né? Aquela coisa do, eu sou bonito, eu carrego isso, né? Agora, se lá naquela primeira infância já tem um olhar de ruptura, um olhar frio, uma falta de carinho, você vai crescer com isso e aí você vai ficar assim naquela sensação, gente, eu me acho feio, ou nada certo na minha vida, e você vai dizer, mas por que não? Mesmo, e curiosamente, às vezes a pessoa carrega essa imagem distorcida e a realidade dela é completamente diferente. É uma pessoa de sucesso, é uma pessoa bonita, é uma pessoa que fala bem, mas aquela imagem que ela tem incutida dela lá, aquilo está tão presente que ela ainda acredita
que ela é assim. Exatamente, isso também fala para dentro da questão do acolhimento, né? Da escuta, como você foi acolhido, né? Foi ouvido durante a tua infância, também vai construindo, né? O teu psicológico depois. Então, se você não encontra acolhida, né, num grupo da sociedade, ou até mesmo dentro da comunidade cristã, né? Nós temos vários grupos que são grupos de acolhimento, né? A Oase, a Juventude, né? Até próprio culto infantil, grupo de casais, enfim, tantos outros grupos que nós temos, né? Então, são ali onde se desenvolve a comunhão, o vínculo, ali é o espaço também de acolhimento, né? E a gente experimenta muito isso e vê o quanto que isso é gostoso, o quanto que isso faz bem, né? Já trabalhando essa questão da espiritualidade, onde você encontra um grupo que partilha, né? Ali do teu sofrimento ou da tua alegria, um grupo que se importa em te ouvir, em te acolher, ora por você, né? E isso tudo assim tem como se tivesse um poder curativo, talvez não cure, mas amenize, né? Então, você foi acolhido para dentro do espaço, né? Que você ali tem importância, que as pessoas te ouvem, né? E ali você não está só, né? Nesse processo todo. Te ouvindo, né? Me vem a sensação de que, assim, não necessariamente cura, mas gera bem-estar. Um bem-estar, um alívio, né? Um alívio. E aí, né? A gente tem muitos ritos, né? A oração eu posso chamar de um rito, né? A Santa Ceia também tem o caráter, né, de rito, sendo sacramento, mas é um rito. E os ritos, dentro de uma ideia, né, de espiritualidade, eles também regulam nossa saúde mental, ajudam, né, porque são momentos de catarse. Né? Acho que a palavra catarse também é muito importante. Às vezes a gente, no dia a dia, é como uma panela de pressão, né? A gente vai enchendo. E aí, esses ritos, eles são aquela levantadinha na válvula para dar uma escapada de toda aquela pressão e você segue, né? Da tua lida pastoral, com certeza, você já deve ter visto pessoas emocionadas na Santa Ceia, né, botando para fora ali sentimentos que, assim, que é um local propício para isso, né? E penso que no meio, assim, da igreja, acho que nas nossas comunidades, um tema, né, quando a gente fala de saúde mental, espiritualidade, um tema que vem muito à tona é justamente a questão do perdão, né? O quanto pessoas carregam sofrimento pela questão ou por não conseguir perdoar ou por não ter recebido perdão. E somatiza isso também, né? Isso acaba vindo para a área da saúde também, né? Tanto mental como também física, né? Justamente. Nada do que se passa na nossa cabeça não vai para o corpo. Ao contrário, tudo vai para o nosso corpo, né? Eu estou lembrando da medicina chinesa, né? A medicina chinesa tem até um gráfico, né, que conecta, que diz assim, a raiva vai para o pâncreas. Aqui eu não sei se é isso, tá, pessoal? Eu estou só chutando, assim, mas fazendo conexão desses sentimentos com órgãos do corpo, né? E a saúde chinesa é milenar, né? Então, assim, eles têm uma compreensão do humano inteiro, né? Inclusive, a tradição judaica também vê o ser humano como uma unidade. Depois ali, quando entra no mundo greco-romano, é que começa a separar o ser humano em fatias, né? Corpo é uma coisa, alma é outra, mente é outra. Era uma peça só, digamos assim, né? A gente é peça única, tá tudo conectado. Então, assim, não pense que aquilo que você está pensando, ou a sua forma de pensar, que isso não vai se espalhar pela sua corporeidade e também pelos seus relacionamentos, né? A gente chama isso de sistema, né? Uma pessoa doente, ela mexe com todo o sistema. A gente sabe disso, né? Vou voltar na questão das doenças corporais.
Se tem uma pessoa acamada em casa, isso impacta todo mundo dentro da casa. Com certeza, muda toda a rotina, né? E se tem uma pessoa que está sofrendo com alguma questão de saúde mental, sim, gente, isso impacta todo o sistema familiar, né? Para dizer que sim, é um tema muito importante, né? Outro, né, além da questão do perdão, né, da questão do perdoar, um momento também muito importante que a igreja, né, a comunidade pode atuar com acolhimento, né, é a questão do luto e da perda, né? Quantas vezes lutos não vividos, né, onde não aconteceu uma boa catarse, isso leva a pessoa a problemas sérios de saúde mental, né? De ter uma vida brecada, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, sabe assim? Ou seja, a comunidade também tem esse chamado de ser terapêutica, para acolher pessoas nessa hora do luto, né? E, de novo, a nossa sociedade não aceita que a gente sofra. Vou voltar no Byung-Chul Han. Então, assim, enterrei hoje, amanhã eu já tenho que estar seguindo a minha vida, né? E não é assim. Às vezes tem pessoas que não são do meio luterano, né? E para elas soa estranho quando a gente faz o culto de oração em memória. E elas dizem, nossa, mas por quê? A pessoa já se foi. Vocês estão fazendo uma oração para ela, para quem se foi. Eu disse, não, é para quem fica. A gente está orando pela família, né? Então, como comunidade cristã, a gente se põe ao lado para dizer, olha, tenham fé, tenham esperança, e a gente ora, intercede ao Espírito Santo que dê ânimo, né? Para que a família continue vivendo, mesmo sem aquela pessoa, mas continue seu caminho, né? A sua vida de fé. Então, a gente não está orando por aquele que se foi, a gente ora, né, pela família que ficou e para que ela consiga atravessar esse tempo de luto, né, sendo amparada, tendo esse espaço terapêutico dentro da comunidade, né? Sim, eu já ouvi, por exemplo, de pessoas que têm problema até com o próprio rito do sepultamento, assim, meio questionando para que serve ele, né? Claro, o rito tem o sentido de ser um regulador social e mental, né? De fazer um corte, né? De uma mudança significativa na vida daquela família, daquela pessoa, né, que está passando pelo luto, né? Ou seja, a gente não pode se eximir de que ali sim é um campo de atuação da igreja dentro do campo da saúde mental. Tá? As pessoas vêm e dizem, nossa, mas fez uma pregação, mas o cara já está morto, né? Mas a gente nunca prega a locução, a palavra nunca é para quem se foi, né? É para quem está ali naquele momento, né? Justamente. E aí, né, a gente está falando do aspecto bacana da comunidade, né, assim, quando ela é terapêutica e tudo. Muitos dos escritos de Freud, né, muitas das teorias do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vêm de uma profunda análise justamente do quanto que, às vezes, a religião pode ser um gatilho. Vou usar a palavra meio modinha, né? O quanto a igreja pode ser tóxica, também, às vezes. No sentido de, vou dar exemplos assim, de respaldar uma culpa, sabe? Às vezes a pessoa já está se sentindo mal o suficiente, e às vezes o discurso da igreja ainda vai lá para botar mais culpa em cima disso. Né? Às vezes até falas inocentes, como a gente estava falando, né? Poxa, Jesus te ama, você tem que ser feliz. Sabe? Eu sei que Jesus me ama. Sorria, Jesus te ama. Mas eu não estou feliz. Não consigo, né? A questão também, né, da castração, no sentido assim, né, de que a pessoa, às vezes, por causa de seguir determinada religião, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ela não pode conviver, às vezes, com certos nichos da família, porque essa parte da família não faz parte dessa religião,
sabe, isso também tem uma carga muito pesada no que se refere a essa estrutura de saúde mental, né? Porque nós, seres humanos, somos seres de convivência. A gente precisa conviver com as outras pessoas, né? E às vezes fica imputada essa culpa, né? A palavra culpa é sempre algo que vem muito forte na maioria das pessoas, né? Essa coisa de se sentir culpadas. A nossa igreja faz um trabalho muito bacana, né, no que se refere gênero, mulheres, né? E as mulheres, pela sociedade onde a gente vive, né, elas já nascem culpadas, né? A gente vem de um Brasil escravocrata, né, onde o fato de nascer mulher já era um problema, porque tinha que nascer homem. Uhum. Né? E o quanto isso ainda está presente, né, de que a mulher se sente culpada quando ela tem que trabalhar e não pode dar atenção para o filho, por exemplo. Né? Aí a mulher é culpada. Esses dias, né, eu faço pilates uma vez por semana. E aí as meninas, aí tem sempre grávidas, né, que também fazem, e a gente vai aprendendo, escutando histórias, né, e aí um caso lá era justamente de uma grávida que tinha perdido o bebê, assim, com nem 2 meses, né, o que está dentro de uma normalidade, né, mas do quanto essa mulher falava e começou a pensar da culpa dela, por que ela tinha perdido o bebê. Uhum. Tipo assim, porque eu fiz isso? Será que porque eu comi aquilo? Será que porque... Sabe? Para ressaltar o quanto, né, sobre a mulher ainda é imputada tanta culpa e o quanto que isso também leva a um adoecimento mental, né? Porque culpa é algo que realmente drena o ser humano como um todo. E também mudando um pouquinho, né, o rumo, né? Mas a gente também tende a desenvolver, por nossa, vou usar a palavra agora, culpa, não sei, né? O perfeccionismo, muitas questões, né, doenças psicológicas, né, mentais, digamos assim. Ansiedade, síndrome do pânico, né? Uhum. Então, onde a gente se cobra demais, onde a gente se exige demais, onde a gente muitas vezes não se dá o direito de falhar ou de não fazer. E isso tudo gera uma pressão tremenda, né, psicológica. E a gente vai se adoecendo aos poucos, né? Muitas vezes nós somos os nossos próprios algozes, né? Nesse sentido também. Então, olhando, né, agora essa questão que você trouxe, né? As mulheres têm isso muito, né? O que eu fiz, né? No caso dessa história que você estava contando, desse caso, né? Então, muitas vezes a sociedade também vira os seus olhos para essa mulher grávida, né? A mulher, quando engravida, ela não pode mais fazer algumas coisas, como sugere a sociedade, né? Então, muitas vezes é visto assim como se não pudesse mais fazer nada do que estava fazendo, né? Porque senão o que acontecer dali, a partir adiante, na gravidez, é culpa, né? Então, a mulher também ainda tem ainda isso, né? Essa questão ainda para administrar. E às vezes isso está com toda a questão, eu estou grávida, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, né? Eu preciso dar conta da minha vida, né? E também, agora saindo um pouco do foco das mulheres, mas a gente precisa render no trabalho, precisa apresentar, né, uma gama ali de sucessos, né? Na função, não só olhando agora para o nosso meio assim pastoral, saindo disso, mas as pessoas, quando estão num trabalho exercendo sua profissão, elas precisam demonstrar qualidade, né? Precisam demonstrar vitórias. E se isso não acontece, elas se culpabilizam, né? Tem um chamado também da chefia, né, para isso. E nesse sentido, a sociedade ela não se permite mais errar, não se permite mais ser imperfeita, né? E por isso também eu imagino, percepção minha, que a gente queira pular algumas etapas, luto, dor, sofrimento, até mesmo a forma de encarar a saúde mental. Eu não posso estar adoecendo da minha saúde mental.
Não, eu não posso, eu vou tirar isso de letra, isso é só uma fase, eu vou passar, vou continuar trabalhando, fazendo o meu, né? Então a gente não se permite mais uma pausa, um tempo de cuidado, né? E isso é muito perigoso para a nossa saúde mental e espiritual também, né? Sim, sim. O Mário Sérgio Cortella, né, ele tem um texto, né, onde ele fala sobre prioridades, né? Chega um momento em que a gente tem que realmente pensar qual é a nossa prioridade. Porque para aquilo, e essa é a frase dele, né? Para aquilo que é prioritário, você tem tempo. Né? A nossa famosa fala, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas para aquilo que é prioritário, você dá um jeito, você relega outras coisas, né? Você realmente prioriza. Porque esse grande processo, né, desse adoecimento coletivo, né? E eu falo adoecimento coletivo porque Freud sinalizava isso, né? A sociedade, ela nos adoece, porque entra em choque o nosso desejo, a nossa vontade, diante do olhar do outro, daquilo que a sociedade imputa sobre a gente. Né? E tem sim um descompasso. A questão é, eu preciso refletir, pensar, trabalhar isso e me questionar o que eu quero sustentar, né? O que eu sustento nisso tudo, né? Isso sim é um processo de desconstrução, né? Quando a gente entra em análise ou numa psicoterapia, a gente é convidado a ser ouvido. Isso também é uma coisa muito difícil hoje, tá? Pessoas nos ouvirem. E aqui, assim, deixa eu fazer uma ressalva. Você tem o seu grupo de amigos, aquela sua amiga, você conversa, você desabafa com ela, muito bom. Mas isso não é análise, isso não é terapia. Porque a pessoa que está te ouvindo, ela não é neutra. Então ela sempre vai querer, enfim, dizer, ponderar. Já um trabalho especializado, né, é para te ouvir e vai te questionar coisas que às vezes você não quer ouvir. E vai te convidar a desconstruir ideias e coisas que podem ser os gatilhos que te impedem de melhorar, né? De se libertar de uma culpa, de se libertar de uma angústia muito grande, né? De trabalhar esse luto que, né, que tá ali. Talvez você nem lembra que é por causa do luto, mas a forma como o rumo que a vida tomou, né, a raiz desse descompasso está ali. Isso tem que ser revisitado, e revisitar isso dói. Né? Então, sim, assim, ter a certeza de que tem alguém te ouvindo e te realmente ajudando nesse processo de desconstrução, de reflexão, né? De mudança, né? De atitude. Me lembra um videozinho que eu vi ontem, que a questão, assim, de que às vezes quando você trabalha como analista, né, você fica assim naquela angústia, porque você quer ajudar o teu paciente, né? Só que às vezes o paciente ele vai lá e ele não quer ser ajudado, no sentido assim, porque ele não quer mudar, ele só quer estar lá e desabafar. Aí o relato desse vídeo dizia, né? Porque aí eu dei um ultimato nesse meu paciente. Eu falei, olha, eu estou te atendendo há 2 anos, mas eu vejo que nada muda. Você vem para cá, você desabafa, eu já estudei coisas, já questionei coisas, mas você não muda. Eu preciso te perguntar, você quer mudar ou você só quer vir aqui desabafar? Aí o paciente diz, não, eu quero só vir desabafar porque isso me faz bem. Aí a analista diz, que bom então. Então, seguimos nesse combinado. Eu não vou me exigir mais, mas eu sei que para você é importante, então seguimos assim. Sim. E eu acho que essa é a reflexão, né? Assim, dentro daquilo que move a tua saúde mental, você realmente quer mudar esses hábitos e essas situações que te adoecem, né? Ou você quer simplesmente ficar desabafando, né? O que me lembra uma outra metáfora, né? Assim, não adianta tomar antialérgico e ficar num ambiente cheio de poeira. Às vezes as pessoas têm o tratamento psicológico como né, o remédio, mas assim, continua dentro do ambiente da poeira, porque não querem mudar. Ou seja,
tem sim um aspecto de comprometimento. Às vezes, no primeiro momento, é muito difícil mudar mudanças, ou rupturas, ou desconstruir coisas. Não é tão simples, rápido, mas é um movimento. Começa, né? Um primeiro passo segue outro, mas, de novo, você sustenta isso? Você deseja isso? E tem muitas pessoas que acham assim, bom, olhando para o nosso campo agora de atuação, né? Eu vou lá, vou conversar com o pastor ou com a pastora, tá tudo bem, tudo se resolveu, né? Mas aí, na outra semana, já cai de novo, já tem aquela queda de novo, já as coisas já não estão bem de novo, né? E a gente percebe muito, não sei a tua experiência, né? Mas a gente percebe muito, assim, que as pessoas, às vezes, têm um pouco de resistência em procurar ajuda terapêutica, né? Procurar um psicólogo, uma psicóloga, né? Não que a fé não vá te ajudar, vai, né? Mas nós não temos essa formação, pelo menos você tem um pouco, eu não tenho, né? Mas nessa área, né? Então a gente vai aconselhar, a gente vai ouvir, vai orar junto, né? Mas a pessoa também, ela precisa abrir um pouco, né? Para uma outra ajuda, né? Que vem e fecha, né? Casa a fé, né? A espiritualidade, né? Com a questão de ter mais qualidade na saúde mental, né? Se curar daquilo que causa tanta dor, né? Psicológica. Então, tudo isso a gente precisa sempre estar frisando para as pessoas, né? A fé é importantíssima, é fundamental, vai te ajudar, mas não só ela, né? É uma soma, né? É alguém que vai cuidar da tua psique, né? Teu psicológico, e junto, em conjunto, você também fortalece a tua fé, né? Por isso que a gente precisa sempre dizer, né? Depressão não é falta de Deus, Não. Doença mental não é falta de Deus, né? Porque são dimensões distintas. Com certeza. Né? Eu concordo contigo, pastora. Uma pessoa que tem uma espiritualidade, né? Ela tem uma base que ajuda ela muito nesses momentos assim, de sofrimento mental. Né? Porque centraliza ela naquilo que assim, nenhum outro âmbito te oferece isso, que é a questão da esperança. Né? Porque assim, a fé te alimenta com essa coisa do crer naquilo que não é possível, de crer, de ter esperança. Né? A medicina, ela não é uma área, por exemplo, que dá esperança. Tanto é que a pessoa diz, quanto tempo de vida eu tenho? Né? E a fé, ela entra nessa dinâmica, né, de que se a coisa está ruim, né, se eu estou vivenciando uma depressão e tal, aliada à questão da espiritualidade, tem uma vozinha ali dizendo, tem esperança, né? As coisas não são assim para sempre, as coisas passam, as coisas mudam. Então, assim, entendo que uma vida de fé, uma vida de espiritualidade, nossa, ela sustenta e ajuda muito na dinâmica de uma saúde mental. João? A Márcia mandando aqui a pergunta para nós, dizendo o seguinte: muitas vezes você percebe que uma pessoa não está bem, mas ela não aceita que tem um problema. Como ajudar? Como ajudar? É a Márcia, né, que fez a pergunta. Márcia, obrigado pelo carinho da sua pergunta. Se tem uma premissa que é, assim, dentro da psicanálise, que, assim, ninguém pode obrigar ninguém a ir para uma análise. Por exemplo, às vezes acontece da mãe, assim, não, que eu quero que meu filho vá para o psicólogo. E o filho não quer ir, sabe? Chega lá e não quer. Então, assim, eu diria a melhor coisa é aconselhar, dizer, seria bom você procurar. Eu vejo que é nesse sentido. Mas, o primeiro ponto, eu acho que, né, nessa linha que você falou, né, Gerson, é a escuta, é o acolhimento, né? Já é a percepção, você percebeu que essa pessoa não está bem, né? Aí você também se põe como um ponto de apoio, né? Não, talvez responsável por ela, mas de repente orientá-la, né?
Dizer, olha, você quer que eu vá com você? Eu posso ir junto, né? Se precisar de alguma coisa, eu vou com você, né? Então, nesse sentido, assim, talvez de criar alguma estratégia, né? Talvez a pessoa não vai porque tem vergonha, né? Ou até porque desconhece, né? Então, às vezes, ser o ponto de acolhida, né, e de apoio também já ajuda muito, né? Mas não se colocar também como a pessoa que vai resolver, Exatamente, né? mas Também tem uma nessa cobrança questão do muito apoio e da grande escuta, né? disso, né? Porque muito depende da pessoa, né? Para que ela resolva, né, internamente. Então, eu não posso delegar para alguém algo que é meu, que eu preciso resolver, né? E aí vem aquela questão, né? A pessoa, ela quer só desabafar ou ela quer mudar? Uhum. Né? Porque assim, se a pessoa quer desabafar, né? Acho que aí, que nem a falando da Márcia, né? A Márcia está oferecendo ouvido lá para a pessoa. Mas se a pessoa tem um desejo de mudança, então isso implica movimentos dela. Exatamente. E nesse aspecto você só pode sinalizar. Uhum. A ação compete à pessoa que está lá, né? Mas a tua fala foi extremamente pastoral. Acho que é isso, né? É o apoio, dizer, estou aqui, precisando de mim, né? Vou junto com você. Porque também nesse corre-corre todo, né, as pessoas não estão com tempo, né, com paciência para escutar, para ajudar, para, né, até para visitar, né? Esse sempre é um tema que quando a gente discute, né, a vida de igreja, a gente sempre está nisso, né? Se fala tanto de visita, né? Mas muito assim nessa coisa, não, porque a gente quer que o pastor, a pastora visitem. Mas a visitação tem que ser uma coisa de membro para membro, né? As pessoas da comunidade têm que se visitar, têm que se escutar, né? Não, claro, a visita ministerial é importante, mas ela é só um tipo de visitação, né? Exatamente. Porque às vezes tem pessoas que dizem, nossa, né, eu tô tanto tempo sem ver o povo lá da igreja, né, não vi mais ninguém. Então, às vezes, é também uma fala dizendo, olha, né, eu tô aqui, né. Então, para que você também, né, a gente perceba isso, né, de uma forma amorosa, né, e enfim, pratique essa visita, que também é um ponto terapêutico dentro do que a gente estava falando, né. Uhum. Mas é isso, estamos chegando ao nosso final. Obrigada, Márcia, pela tua pergunta. Não sei se nós ajudamos. Tentamos. Tentamos. Mas assim, nós chegamos ao nosso final e teria ainda assunto para mais uma hora ou, né, ainda mais. Mas a gente agradece a tua presença, Gerson, e também a gente sabe que a vida pastoral é corrida, né? Para a gente fazer uma brecha na agenda, às vezes, é um pouco difícil, mas que bom que você pôde estar com a gente hoje, né? Também falando desse tema que é tão importante. E assim a gente também agradece a tua presença, né? E também que Deus sempre te abençoe aí junto à comunidade, né? E que consiga sempre ser também, né? Esse ministro acolhedor, né? Que a gente sabe que muitas vezes nós somos o primeiro ponto de apoio, né? Então também que Deus te capacite sempre mais, abençoe tua comunidade, também as lideranças, e sinta-se muito bem-vindo aqui, sempre na Lola Paluter, e quando quiser pode me dar um toque também, que pastora, né, tem um tema ali que seria legal, pode entrar em contato também, né, a gente sempre vai receber com muita alegria. E no mais, um grande abraço, né, um abençoado final de semana e atividades para vocês aí também. Muito obrigado pelo carinho, pastora. Obrigado pela oportunidade, uma alegria, né? Reitero, o prazer de estar nessa horinha aqui com vocês e em breve voltaremos. Isso mesmo. Abraço, gente. Obrigado pela companhia. Abraço. Tchau, tchau. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra.
Então, chegamos ao final do nosso Lola Talk nessa quinta-feira. E lembramos aqui a comunidade que nós temos culto nesse domingo, às 9 da manhã, com Santa Ceia. Então venha alegre, motivado, preparado para participar desse culto, para alimentar a nossa fé, para esse momento tão especial que nós temos de comunhão. E assim também nós lembramos as crianças, que elas também têm o cultinho delas, né, o encontro das crianças, e foi dada uma missão para a comunidade, trazer cada pessoa ou cada família trazer 5 casquinhas de ovos. As crianças vão preparar uma surpresa aí para nós, para o domingo de Páscoa. Então, vocês fiquem ligadinhos, tragam as vossas casquinhas e nós ficamos na expectativa, então, do trabalho das crianças. E no mais, o Lola Talk fica por aqui e volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde para você e Deus abençoe, João. Valeu, Elfio. Valeu você que nos ouviu até aqui. Semana que vem tem mais Lola Talk. Também não deixe de ouvir o restante da nossa programação aqui na rádio. Tem Revitalizar de segunda a sexta. Momento Up toda quarta-feira. Você pode consultar os horários lá no nosso site. E também tem programa esportivo toda segunda noite, 7h30, para dar uma audiência aí pra nós, que nós começamos há pouco tempo. Ah, JE, olha aí. Tá supimpa. Tá supimpa, que bom. E vai ficar mais supimpa ainda. No mais, excelente final de semana. Na semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau. Lollapalooza.